Hoje eu trago para vocês as questões de matemática do vestibular 2019, o ensino técnico Cefet Minas Gerais integrado. Okay? Então vamos dar as questões, são 15 questões de matemática e ela se inicia na prova pela questão 16. Então, a questão 16 diz o seguinte: considere a expressão m igual a x5y mais 2x4y2 mais x3y3 dividido por x3 mais x3y mais x ao quadrado y. Isso é uma fração algébrica, onde nós vamos ter que simplificá-la para encontrar o valor pedido. Dizendo que se x mais y é menos 3 e x vezes y é 4, então calcule o valor de m. Para calcular o valor de m, então nós vamos colocar os termos comuns em evidência. Então, no numerador, o termo comum é x e y. Então, qual o menor x que nós temos? É o x3. Não podemos tirar. O menor y é o y elevado a 1. Então, dividindo, nós temos x elevado a 5 vezes y dividido por x3, vai sobrar x ao quadrado. Mais 2, o 2 não foi colocado em evidência, x4 dividido por x3 é x. Y ao quadrado dividido por y é y. Mais x ao cubo dividido por x ao cubo é 1. Y ao cubo dividido por y é y ao quadrado. Então, o nosso numerador é esse. O denominador, o termo comum é somente o x. Não temos o y nas três parcelas, somente em duas parcelas. Então, vamos fechar. Qual é o menor x? O menor x é o x ao quadrado. Então, nós podemos tirar. x3 dividido por x2 é x. Mais x3 dividido por x2 é xy, que está sobrando aqui, não foi colocado em evidência. X ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1 vezes y mais y. Então, nós temos que aqui fora, né, está multiplicando o parênteses, x3 dá para simplificar com x ao quadrado. Ao simplificar x3 por x ao quadrado, vai nos restar somente xy, que é igual x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado é soma de quadrados, ou seja, a soma dos dois termos, x e y, x mais y ao quadrado, dividido por x mais y, só colocando em ordem, mais x vezes y. Prontinho. Agora é só substituir os valores, pois nós temos aqui x vezes y, x mais y e x vezes y, que é o que o problema nos deu. Olha lá, x mais y menos 3 e x vezes y igual a 4. Então, nós vamos substituir valores, né? Então, m é igual a xy, que é 4, vezes x mais y é menos 3 ao quadrado, e x mais y no denominador é menos 3 mais x vezes y, que é 4. Então, nós vamos ter 4 vezes menos 3 ao quadrado é 9. Menos 3 mais 4 é mais 1. Ou seja, 4 vezes 9 é 36, dividido por 1. Então, m só pode ser 36, opção correta, opção D. Ok? Bacana demais essa questão. Então, vamos para a próxima questão. Questão 17. O gráfico da função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c está representado na figura a seguir. Então, é uma parábola, logo uma função do segundo grau, né? Então, sobre essa função, é correto afirmar que a é menor que zero, b é menor que zero, c é igual a zero,
D é b ao quadrado menos 4ac igual a zero. Aí ele está falando da fórmula de Bhaskara. Nós já sabemos que na função não se encaixa. Então vamos analisar o gráfico. Primeiramente, esse gráfico ele é positivo, pois a concavidade está voltada para cima. Então, aqui nós já podemos analisar que A é maior do que zero, certo? O ponto que corta o eixo das ordenadas, onde a parábola corta o eixo, intercepta o eixo da ordenada, que é o eixo y, esse é o valor de C. Então, o valor de C está na parte positiva de y. Logo, o C também é maior do que zero. Tá? Então, vou colocar aqui direitinho, que está aparecendo A maior que A. É A maior que zero. Ok, agora vamos analisar o B. Quem é B? B é o comportamento dessa curva, dessa parábola, assim que ela corta o eixo y. Então, percebam que depois que cortou o eixo y, a parábola está no sentido decrescente, né? Ela está descendo, ou seja, B é menor que zero. B é negativo, pois ao cortar o eixo y, determinou C, depois o comportamento dela está descendo. Então, nesse momento aqui, B é menor do que zero. Então, ao analisarmos as alternativas, percebam que D, sobre essa função é correto afirmar que A é menor que zero? Falso. Então, letra A é falso. E B é menor do que zero? Sim, verdadeiro. B é menor do que zero, pois no comportamento da nossa curva, da nossa parábola, né? Assim que corta o eixo y das ordenadas, o comportamento da parábola está decrescendo, está diminuindo, para depois chegar no seu vértice e começar a crescer novamente. Então, esse o primeiro comportamento que faz depois do toque no eixo y, ao cortar o eixo y, é a coordenada, o valor de B, e B, então, é negativo. Logo, a alternativa A está errada, né? Olha lá, A é menor do que zero? Não, a parábola é positiva, nós analisamos, né? Então, é falso. C é igual a zero? Não, corta o eixo acima do zero. Então, é falso. B já é negativo. B é menor do que zero, pois o comportamento está decrescendo. Então, a alternativa B é a alternativa verdadeira, certo? Se aqui já é verdadeiro, nós não temos que analisar D, né? Pois a questão D, ela está falando da fórmula de Bhaskara, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, é falso, né? Isso aqui é a variação da equação do segundo grau. Bacana? Vamos para a próxima questão, a questão número 18. A questão de número 18 diz que seja A sobre B uma fração tal que 1 é menor ou igual a dividido por B, que é menor ou igual a 3, onde A e B pertencem ao conjunto dos números naturais, exceto 0, se A e B são números primos entre si e B é igual a 18, o total de valores que A pode assumir é. Então, a questão é o seguinte, vamos pegar os dados. A sobre B é uma divisão, é uma fração, diz que é maior ou igual a 1. E que A também dividido por B é menor ou igual a 3. Então, nós temos um intervalo de 1 até 3. Todos esses valores. Prestem atenção que ele diz que A e B são números naturais diferentes de zero. Não diz que a divisão
tem que ser exata, né? Então, atenção, se A e B são números primos entre si, está dizendo que se o MDC, o máximo divisor comum entre A e 18, que é B, é 1, né? Então ele está dizendo que pegar A e dividir por 18, os seus divisores vão, esse resultado, o quociente, vai estar entre 1 e 3, né? De 1 até 3, nesse intervalo, levando em consideração que são primos entre si. Ou seja, eu não posso, por exemplo, pegar o 54 e dividir por 18, que dá 3, e o 54 é par, e o 18 também é par. Ao fatorar, aqui já dá 2, já dá para dividir os dois ao mesmo tempo, que dá 27 e 9. Então, o MDC entre eles não é 1. Então, eles não são primos entre si. Então, eu não posso levar em consideração, nós não podemos levar em consideração o número 54, por exemplo, que 54 dividido por 18 é 3. Então, tá vendo que exatamente o 3 não vai entrar na nossa contagem. Então, vamos pensar da seguinte forma. Então, vamos analisar assim. Para dar 1, A dividido por 18 para dar 1, teria que ser 18. 18 dividido por 18 dá 1, certo? Mas 18 e 18 não são primos entre si. Porque primeiramente já vai dar para dividir os dois aqui ao tentar tirar o MDC por 2, por 3, né? E assim por diante. Então, o 18 não serve. Agora, o 19 já serve, porque ele vai dar 1, alguma coisa. Então, pela mesma linha de raciocínio dos números 54 e 18, são dois pares, né? Então, qualquer dois par também não vai dar primos entre si, não vão ser primos entre si, vão ter mais divisores primos. Então, o 20 também podemos pular o 20. Então, o 21, percebam que o 21 é 1 mais 2, 2 mais 1 é 3, é múltiplo de 3. 18 também é múltiplo de 3. Então, o 21 também não é um divisor primo entre si do 18. O 22 é par, então podemos pular. O 23 também é possível. Olha, 23 é primo e 18 é par. Então, quando for fazer o MDC entre os dois, vai sair primos entre si. Então, 23 serve. 24 é par, pula. 25 não é múltiplo de 3, assim como 18. Então, o ímpar 25 é primo entre si com 18. O 26 é par, 27 é divisor de 3, também não. 28 é par e 29 é primo. Então, 29 e o 18 também vão ser primos. O 31, que aqui ó, no intervalo, não sei se vocês estão entendendo, né? O primeiro número aqui para assumir o valor de A seria 18 e o último seria o 54. Então, ao analisarmos os números que estão compreendidos, os números naturais compreendidos entre 18 e 54, nós estamos fazendo por eliminação aqui, né? Então, eliminar o quê? O outro par e o número que é múltiplo de 3, porque não pode ser múltiplo de 18 também, senão não vão ser primos entre si. Então, nós vamos analisar dessa maneira. Olha lá, o 30 é par. O 31 é primo, então ele também vai ser primo entre si com 18. O 32 é par, o 33 é múltiplo de 3, não serve. 34 é par, 35 não é primo, mas é ímpar e não é múltiplo de 3, então ele serve. O 36 é par, o 37 não. 37 é primo, então também vai ser primo entre si com 18. 38 é par, 39 é múltiplo de 3, então não pode ser primo entre si do 18, porque 18 é múltiplo de 3. 40 é par, 40 é par, 41 é primo, então será possível fazer com 41
42 é par, 43 é primo, 44 par, 45, 4 mais 5, 9 é múltiplo de 3, que é múltiplo de 18. Então também não vai ser possível ser primo entre si. Nós vamos pular o 45 e o 46, que é par, e o 47 primos. Então olha, na verdade estão sendo primos ímpares que não são múltiplos de 3, pois o 18 é múltiplo de 3. Então vamos finalizar isso aqui. 47, 48, 49 é primo. Estamos chegando ao fim. 51 é primo, mas é múltiplo de 3. Não é, ou melhor, desculpe, 51 não é primo, pois 5 mais 1 é 6 e 6 é divisor de 3. 6 é múltiplo de 3. Então 51 dá para dividir por 3. 52 é par. 53 é primo e não é múltiplo de... Se ele é primo, ele não é múltiplo, claro. Ele não é múltiplo de 3. Então 55 mais 3 é 8. Então vai ser primo entre si com 18. 54 é o nosso último número, que ele já não é possível, né? Porque ele é par. Então aqui nós finalizamos todos os números possíveis. Então vamos ver quantos nós temos. O número 21 não conta, que ele é múltiplo de 3. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então nós vamos ter o total de valores que A pode assumir é de 12 números. Essa é a opção correta. Espero que tenham entendido, né? Ficou meio confuso, mas é só lembrar do intervalo de 1 a 3 tem que ser o resultado da divisão de A por 18. Quando você pegar o A dividir por 18, tem que dar de 1 até 3. Mas os números pares não vão ser possíveis, pois o enunciado diz que A e B são primos entre si, e dois números pares não são primos entre si. Então depois nós analisamos que 18 é múltiplo de 3, logo um outro número múltiplo de 3 também não poderia ser, pois eles não seriam múltiplos entre si. E assim fomos fazendo por eliminação até chegar nesses 12 números, ok? Então esse é o Matematicando, espero que vocês tenham compreendido, compartilhem, divulguem aí, né? Então essa é uma solução da prova do Cefet, ensino técnico, é o vestibular do Cefet, ensino técnico, que foi de acesso a 2019, e nós estamos na questão 18. Nos próximos vídeos vamos realizar as outras questões, totalizando em 15 questões. Até lá, um abraço e até mais!